Conselhos sobre Saúde. Capítulo 11. Obra médico-missionária. A obra pioneira. A obra médico-missionária é a obra pioneira do Evangelho, a porta através da qual deve a verdade para este tempo encontrar entrada em muitos lares. O povo de Deus deve ser verdadeiro médico missionário, pois devem aprender a atender às necessidades tanto da alma como do corpo. Nossos obreiros devem demonstrar o mais genuíno desprendimento quando, com o conhecimento e a experiência adquiridos pelo trabalho prático, saírem para tratar os enfermos. Ao irem eles de casa em casa, encontrarão acesso a muitos corações. Muitos que de outra maneira jamais teriam ouvido a mensagem do Evangelho serão alcançados. A demonstração dos princípios da reforma de saúde muito fará no sentido de afastar o preconceito contra a nossa obra evangélica. O grande médico, o originador da obra médico-missionária, abençoará a todos os que assim se esforçarem para comunicar a verdade para este tempo. A saúde física está intimamente ligada com a comissão evangélica. Quando Cristo enviou seus discípulos em sua primeira viagem missionária, ordenou-lhes: "E indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai." E quando, no final do seu ministério terrestre, lhes deu sua comissão, disse: "E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão." O médico amado. A respeito dos discípulos após a ascensão de Cristo, lemos: "E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram." Lucas é chamado o médico amado. Ele trabalhou juntamente com Paulo em Filipos, e ao deixar Paulo aquele lugar, Lucas continuou prestando duplo serviço como médico e como ministro do Evangelho. Ele era realmente médico missionário, e sua habilidade médica abriu o caminho para que o Evangelho alcançasse muitos corações. O exemplo de Cristo. A comissão divina não necessita de nenhuma reforma. A maneira de Cristo pregar a verdade não pode ser aperfeiçoada. O Salvador deu lições práticas aos discípulos, ensinando-os a trabalharem de tal maneira que as almas se sentissem felizes na verdade. Ele simpatizava com os abatidos, os sobrecarregados, os oprimidos. Alimentava os famintos e curava os enfermos. Andava constantemente fazendo o bem. Por meio do bem que realizou, por suas palavras amoráveis e atos de bondade, interpretou ele o Evangelho para os homens. Embora fosse breve o período de seu ministério público, executou ele a obra que veio fazer. Quão impressivas foram as verdades que ensinou! Quão completa a obra de sua vida! Que alimento espiritual transmitia ele ao apresentar o pão da vida a milhares de almas famintas! Sua vida foi um ministério vivo da palavra. Não prometeu nada que não cumprisse. As palavras de vida eram apresentadas com tanta simplicidade que uma criança podia entendê-las.
Os homens, as mulheres e as crianças sentiam-se tão impressionados com sua maneira de explicar as Escrituras que adquiriram a mesma entonação de sua voz, colocavam a mesma inflexão em suas palavras e lhe imitavam os gestos. Os jovens lhe aprendiam o espírito de ministério e procuravam seguir-lhe as maneiras graciosas, esforçando-se para prestar assistência aos que viam em necessidade de auxílio. Assim como determinamos o curso de um ribeiro pela linha de verdura que ele produz, de igual maneira podemos ver a Cristo nos atos de misericórdia que assinalaram o seu caminho a cada passo. Aonde quer que fosse, surgia a saúde e a felicidade se seguia por onde quer que passasse. Os cegos e os surdos regozijavam-se em sua presença. Suas palavras abriam aos ignorantes a fonte da vida. Distribuía suas bênçãos abundante e continuamente. Eram elas os acumulados tesouros da eternidade, dados em Cristo, o rico dom do Senhor ao homem. A obra de Cristo em favor do homem não está terminada, prossegue ainda hoje. De maneira semelhante, devem os seus embaixadores pregar o Evangelho e revelar seu compassivo amor em favor das almas perdidas e a perecer. Por meio de abnegado interesse por aqueles que necessitam de auxílio, devem eles dar uma demonstração prática da verdade do Evangelho. Esta obra compreende muito mais do que pregar sermões. A evangelização do mundo é a obra que Deus confiou aos que saem em seu nome. Devem eles ser colaboradores de Cristo, revelando aos que estão prestes a perecer o seu terno e compassivo amor. Deus chama a milhares para trabalharem para Ele, não para pregar aos que já conhecem a verdade para este tempo, mas para advertir os que jamais ouviram a última mensagem de misericórdia. Trabalhai com o coração cheio de um ardente amor pelas almas. Realizai obra missionário-médica. Dessa forma, obtereis acesso ao coração das pessoas e será preparado o caminho para uma proclamação mais decidida da verdade. Quem são os cooperadores de Cristo nesta abençoada obra médico-missionária? Quem aprendeu as lições do Mestre e sabe como lidar habilmente com as almas por quem Cristo morreu? Necessitamos, e quanto, de médicos que foram educados na escola de Cristo e que podem trabalhar pelas almas segundo as normas de Cristo. Nossa obra deve adquirir o conhecimento daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Devemos interessar as pessoas em assuntos que se relacionam com a saúde do corpo, bem como a da alma. Os fiéis têm uma mensagem decisiva a apresentar para prepararem o caminho para o reino de Deus. As grandes questões da verdade bíblica devem penetrar no próprio coração da sociedade, converter e reformar a homens e mulheres, levando-os a ver a grande necessidade de se prepararem para as mansões que Cristo declarou que prepararia para todos os que o amam. Quando o Espírito Santo realizar sua obra, os corações de pedra se tornarão em corações de carne. E Satanás não operará por intermédio deles para frustrar a obra para que Cristo veio à terra. Necessidade de simpatia e apoio. Doravante, a obra médico-missionária deve ser levada avante com o maior zelo. Missões médicas devem ser abertas como instrumentalidades pioneiras da proclamação da mensagem do terceiro anjo. Quão grande é a necessidade de meios para se fazer essa espécie de obra! As missões médicas evangélicas não podem ser estabelecidas sem ajuda financeira.
Todo empreendimento dessa natureza requer nossa simpatia e nossos meios, a fim de que se ofereçam as facilidades para tornar bem-sucedido o trabalho. Deve-se fazer uma obra especial nos lugares em que as pessoas estão constantemente indo de uma parte para outra. Cristo trabalhava em Cafarnaum muitas vezes, por ser esse lugar um lugar através do qual os viajantes estavam sempre passando e onde, via de regra, permaneciam. Cristo ia ao encontro das pessoas onde elas estavam e expunha perante elas as grandes verdades relacionadas com o seu reino. Ao ir de lugar em lugar, abençoava e confortava os sofredores e curava os enfermos. Este é nosso trabalho. Pequenos grupos devem sair para fazer a obra que Cristo indicou aos seus discípulos. Enquanto trabalham como evangelistas, podem eles visitar os doentes, orar com eles e, se necessário, tratar deles, não com medicamentos, mas com os remédios providos pela natureza. Pequenas instalações em muitos lugares. Muitos lugares há que necessitam de obra médico-missionária e neles devem se fundar pequenas instalações. Deus deseja que os nossos sanatórios se tornem um meio de alcançar elevados e humildes, ricos e pobres. Devem ser dirigidos de tal maneira que pelo seu trabalho se possa despertar a atenção para a mensagem que Deus enviou ao mundo. Que o Senhor aumente a nossa fé e nos ajude a ver que Ele deseja que todos nos relacionemos com a sua obra de curar e com o trono de misericórdia. Deseja Ele que a luz de sua graça resplandeça de muitos lugares. Aquele que conhece as necessidades do momento toma providências para que se proporcionem ganhos aos obreiros em vários lugares, a fim de habilitá-los mais eficazmente a despertar a atenção das pessoas para as verdades que libertam, tanto dos males físicos como espirituais. Devem-se exercer compaixão e simpatia. A terna simpatia de nosso Salvador foi despertada para com a caída e sofredora humanidade. Se desejais ser seus seguidores, deveis cultivar a compaixão e a simpatia. A indiferença para com os infortúnios humanos deve ceder lugar ao vivo interesse pelos sofrimentos dos outros. As viúvas, os órfãos, os enfermos e os moribundos sempre necessitarão de auxílio. Eis uma oportunidade para proclamar o Evangelho, para apresentar a Jesus a esperança e consolação de todos os homens. Quando o corpo sofredor é aliviado, abre-se o coração e podeis verter nele o bálsamo celestial. Se estiverdes olhando para Jesus e aurindo dele conhecimento, força e graça, podereis comunicar a outros a sua consolação, pois o Consolador está convosco. Deparar-vos-eis com muito preconceito, uma grande medida de falso zelo e de falsa piedade, tanto em vossa pátria como nos campos estrangeiros. Porém, encontrareis mais corações que Deus esteve preparando para a semente da verdade do que imaginais, e estes aclamarão com alegria a mensagem divina ao ser-lhes ela apresentada. Muitos estão sofrendo muito mais de enfermidades da alma do que de doenças físicas, e não encontrarão alívio algum até que vão a Cristo, o manancial da vida. O fardo do pecado, com sua inquietação e desejos insatisfeitos, encontra-se à base de uma grande parte dos sofrimentos que o pecado experimenta. Cristo é o poderoso médico da alma enferma pelo pecado.
Essas pobres e aflitas almas precisam ter um conhecimento mais claro daquele a quem conhecer corretamente é vida eterna. Necessitam ser paciente, bondosa e mesmo zelosamente ensinadas a abrir de par em par as janelas da alma e a permitirem que a luz do sol do amor de Deus penetre. As queixas de cansaço, solidão e insatisfação cessarão ao acontecer isto. As alegrias que satisfazem comunicarão vigor à mente e saúde e energia vital ao corpo. Evangelismo médico. Melbourne, Austrália, 16 de setembro de 1892. Estou grandemente interessada no assunto da obra missionário médica e no preparo de homens e mulheres para essa obra. Desejaria que houvesse uma centena de enfermeiras em preparo onde existe uma. Assim devia ser. Tanto os homens como as mulheres podem ser muito mais úteis como médico-missionários do que como missionários sem instrução médica. Estou cada vez mais impressionada com o fato de que se deve dar um testemunho muito mais decisivo quanto a este assunto, de que se devem fazer esforços mais diretos para interessar as próprias pessoas, expondo perante elas as vantagens que todo missionário terá ao saber tratar daqueles que se acham doentes do corpo, bem como cuidar das almas enfermas pelo pecado. Esse duplo serviço dará àqueles que cooperarem com Deus acesso aos lares e os habilitará a alcançar a todas as classes da sociedade. Um conhecimento inteligente da maneira de tratar as enfermidades de acordo com princípios de saúde conquistará a confiança de muitos que de outra forma não seriam alcançados pela verdade. Quando em aflição, muitos são humilhados no espírito e as palavras em favor da verdade, pronunciadas com ternura por alguém que está procurando aliviar os sofrimentos físicos, podem tocar o coração. A oração breve, repassada da mais terna simpatia, que apresente o sofredor, com fé, ao grande médico, inspirará neles uma confiança e paz e uma fé que conduzirão à saúde tanto da alma como do corpo. Tenho ficado surpresa ao ser interrogada por médicos se não acho que seria mais agradável a Deus que eles deixassem sua atividade médica e entrassem no ministério. Estou preparada para responder a uma pergunta dessa espécie. Se sois um cristão e um médico competente, estais qualificado para fazer o bem 10 vezes mais como missionário de Deus do que se saísses apenas como pregador da palavra. Eu aconselharia os moços e moças a darem atenção a este assunto. Encontram-se à nossa frente tempos perigosos. O mundo inteiro será envolvido em perplexidade e sofrimento. Enfermidades de todos os tipos sobrevirão à família humana, e ignorância semelhante à que ora prevalece, no que diz respeito às leis da saúde, resultaria em grande sofrimento e perda de muitas vidas que poderiam ser salvas. Enquanto Satanás se acha incessantemente a realizar o seu maior esforço para tirar vantagem da ignorância dos homens e lançar o fundamento da enfermidade por meio de tratamento inadequado do corpo, é bom que aqueles que alegam ser filhos e filhas de Deus se beneficiem enquanto podem das oportunidades que ora se apresentam para conhecer o corpo humano e como é possível conservá-lo com saúde. Devemos utilizar todas as faculdades mentais que Deus nos concedeu.
O Senhor não operará um milagre para conservar com saúde a qualquer pessoa que não fizer algum esforço para obter o conhecimento que está ao seu alcance, relacionado com esta maravilhosa habitação dada por Deus. Pelo estudo do organismo humano, devemos aprender a corrigir aquilo que estiver errado em nossos hábitos e que, se deixados sem corrigir, trariam como resultado certo a doença e o sofrimento, que tornarão a vida um fardo. A sinceridade de nossas orações pode ser provada apenas pelo vigor do nosso empenho para obedecer aos mandamentos de Deus. Virtude de caráter. Os hábitos e práticas maus estão trazendo sobre os homens enfermidades de todas as espécies. Que o entendimento seja convencido por meio da educação quanto à pecaminosidade de abusar das energias concedidas por Deus e degradá-las. Torne-se entendida a mente e a vontade se coloque ao lado do Senhor e haverá uma melhora maravilhosa da saúde física. Isto, porém, jamais pode ser efetuado pelo mero esforço humano, juntamente com vigorosos esforços mediante a graça de Cristo para a renúncia de todas as más práticas e associações e para a observância de temperança em todas as coisas, deve haver uma permanente convicção de que o arrependimento pelo passado, bem como o perdão, devem ser buscados de Deus mediante o sacrifício expiatório de Cristo. Essas coisas devem fazer parte da experiência diária. Deve haver estrita vigilância e persistentes rogos para que Cristo traga em cativeiro para si mesmo a todo pensamento. Seu poder restaurador deve ser comunicado à alma, para que, como seres responsáveis, possamos apresentar a Deus os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é o nosso culto racional. Despertarão suas energias adormecidas aqueles que dizem crer na solene e sagrada verdade para este tempo e se colocarão na posição em que possam atrair para sua alma todo o raio de luz que brilha em seu caminho? Deus pede a todos os que pretendem crer na verdade avançada que exerça ao máximo toda a faculdade para a aquisição de conhecimento. Se queremos elevar o padrão moral em qualquer país onde possamos ser chamados a ir, devemos começar corrigindo os seus hábitos físicos. A virtude do caráter depende da ação correta das faculdades da mente e do corpo. A ignorância voluntária, um pecado. Como um povo que recebeu muita luz, repousa sobre nós culpa, pois não temos apreciado ou dado valor à luz recebida quanto à reforma de saúde. Por meio da má compreensão e de ideias pervertidas, muitas almas são enganadas. Os que ensinam a verdade a outros e que devem ser pastores do rebanho serão considerados responsáveis por sua ignorância voluntária e desrespeito às leis naturais. Este não é um assunto com o qual se deva brincar, que deva limitar-se a um gracejo. À medida que nos aproximamos do final da história da Terra, o egoísmo, a violência e o crime prevalecem como nos dias de Noé, quando o mundo antigo pereceu nas águas do dilúvio. Como pessoas que creem na Bíblia, precisamos tomar a nossa posição ao lado da justiça e da verdade. À medida que a agressão religiosa destruir as liberdades de nossa nação, os que quiserem permanecer ao lado da liberdade de consciência serão colocados em situações desfavoráveis. Em seu próprio interesse, devem eles, enquanto têm oportunidade, tornar-se entendidos com respeito às doenças,
suas causas, maneira de evitá-las e a cura. E os que isto fazem encontrarão um campo de trabalho em qualquer parte. Haverá sofredores, quantidade deles, que necessitarão de auxílio, não só entre os de nossa própria fé, mas principalmente entre aqueles que não conhecem a verdade. A exiguidade do tempo exige uma energia como não foi despertada entre os que professam crer na verdade presente. Há necessidade de religião individual, de arrependimento, de fé e amor. Oro para que haja um despertamento geral entre nós como um povo. Na força que Cristo comunica, devemos ser capazes de ensinar outros também a lutarem com aquelas paixões que a luz do céu lhes indica que devem ser mortificadas. Que haja constante vigilância e oração incansável em favor da assistência do Espírito Santo e valhamo-nos de todo auxílio e toda a luz que Deus nos concedeu. Devem-se escolher jovens promissores. Em quase todas as igrejas há jovens, moços e moças que podem ser instruídos, quer como enfermeiros, quer como médicos. Jamais terão eles oportunidade mais favorável do que agora. Apelaria para que se estudasse este assunto com oração, que se fizesse esforço especial para escolher aqueles jovens que dão indicação de utilidade e força moral. Recebam eles instrução para saírem como missionários para onde quer que o Senhor os chame para trabalhar. Deve-se conservar perante eles que seu trabalho não é apenas aliviar o sofrimento físico, mas socorrer as almas que estão prestes a perecer. É importante que todo que vier a agir como médico missionário seja perito em socorrer a alma bem como ao corpo. Deve ele ser um imitador de Cristo, apresentando aos enfermos e sofredores a preciosidade da religião pura e imaculada. Enquanto faz tudo o que lhe é possível para lenir o sofrimento físico e preservar esta vida mortal, deve apontar a misericórdia e o amor de Jesus, o grande médico, que veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Necessitam-se obreiros agora. Como um povo, não estamos fazendo a 50ª parte do que poderíamos fazer como missionários ativos. Se tão somente fôssemos vitalizados pelo Espírito Santo, haveria uma centena de missionários, onde agora há um. Mas onde estão os missionários? Não possui a verdade para este tempo poder para inflamar as almas dos que professam nela crer? Quando há um chamado para trabalhar, por que há tantas vozes a dizerem: rogo-te que me hajas por escusado? O estandarte da verdade deve ser firmado e exaltado neste país. Há grande necessidade de obreiros, e há muitas maneiras pelas quais podem eles trabalhar. Há trabalho tanto para os que se acham nas posições mais elevadas como nas mais humildes. Individualmente, todos necessitam de um trabalho em seu próprio coração. Uma obra bem feita não pode ser realizada pelo instrumento humano sozinho. Para o pleno desenvolvimento e eficiência das energias intelectuais, bem como espirituais, tem que haver uma ligação vital com Deus, uma comunhão com a mais elevada fonte de atividade. Então, com a alma a arder em zelo pelo Mestre, podemos ser uma bênção para os outros. Disse Jesus: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Os que se tornam participantes da graça de Cristo guiarão os outros para as correntes de águas vivas. Não é um privilégio ser assim um coparticipante de Jesus?
Não é uma honra estar ligado à grande obra de salvar almas, desempenhando a parte que nos foi designada por nosso Salvador? E ninguém pode comunicar uma bênção aos outros sem que receba o benefício ele próprio. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Uma ilustração. A obra de Cristo em favor do paralítico é uma ilustração da maneira por que devemos trabalhar. Por meio dos amigos, ouvira ele falar de Jesus e pedira para ser levado à presença do poderoso restaurador. O Salvador sabia que o paralítico andava torturado pelas sugestões dos sacerdotes de que, por causa de seus pecados, Deus o havia rejeitado. Portanto, sua primeira obra foi dar-lhe paz de espírito. Filho, disse, perdoados estão os teus pecados. Esta certeza encheu-lhe o coração de paz e alegria. Mas alguns dos presentes começaram a murmurar, dizendo em seu coração: quem pode perdoar pecados, senão Deus? Então, para que soubessem que o Filho do Homem tinha poder de perdoar pecados, Cristo disse ao enfermo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Isto mostra como o Salvador ligava a obra da pregação da verdade e a de curar os doentes. A extensão da obra. A dimensão da obra médico-missionária não é entendida. A obra médico-missionária que se requer agora é a esboçada na comissão dada por Cristo aos seus discípulos, precisamente antes de sua ascensão. É-me dado todo o poder no céu e na terra, disse ele. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essas palavras indicam nosso campo e nosso trabalho. Nosso campo é o mundo, nossa obra, a proclamação das verdades que Cristo veio ao mundo proclamar. Os homens e as mulheres devem ter oportunidade de adquirir conhecimento da verdade presente, a oportunidade de saber que Cristo é o seu Salvador, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que os que se preparam para se dedicar à obra médico-missionária nos países estrangeiros vão aos lugares que esperam seja seu campo de trabalho e comecem a trabalhar diretamente entre o povo, aprendendo a língua enquanto trabalham. Muito em breve notarão que são capazes de ensinar as verdades simples da palavra de Deus. Há neste país um campo vasto e sem cultivo. A raça negra, em número de milhares e milhares, apela para a consideração e simpatia de todo verdadeiro e útil crente em Cristo. Essas pessoas não vivem em um país estrangeiro e não se prostram diante de ídolos de madeira e de pedra. Vivem entre nós e, vez após vez, tem Deus chamado nossa atenção para elas por meio do testemunho do seu Espírito, dizendo-nos que há seres humanos negligenciados. Esse vasto campo apresenta-se perante nós, não trabalhado, clamando pela luz que Deus nos concedeu em confiança. Desbravar novos territórios. Que se envidem esforços na obra para desbravar novos campos, para se fundarem novos e vivos interesses onde quer que se encontre uma brecha. Que os homens aprendam a fazer breves e fervorosas orações. Aprendam eles a falar do Redentor do mundo, a exaltar cada vez mais o homem do Calvário,
transplantai mudas de vosso denso viveiro. Deus não é glorificado por ter tão imensas vantagens centralizadas em um lugar. Necessitamos de sábios jardineiros que transplantem mudas para várias localidades e lhes proporcionem meios pelos quais possam crescer. É um claro dever ir às regiões mais afastadas, reunir obreiros que possuam verdadeiro zelo missionário e permitir que difundam a luz e o conhecimento longe e perto. Levem eles os princípios vivos da reforma de saúde a comunidades que, em grande medida, são ignorantes daquilo que devem fazer. Que homens e mulheres ensinem esses princípios às classes que não dispõem das vantagens do grande sanatório de Battle Creek. É um fato que a verdade do céu veio ao conhecimento de milhares por intermédio da influência do sanatório. Contudo, é preciso fazer um trabalho que tem sido negligenciado. Sentimos-nos animados ao ver o trabalho que está sendo feito em Chicago e em uns poucos lugares mais. Não obstante, a grande responsabilidade que agora está centralizada em Battle Creek deveria ter sido distribuída anos atrás. Cristo, nosso exemplo. A vida terrena de Cristo, tão cheia de labuta e sacrifício, foi encorajada ao pensamento de que ele não veria baldados todos os seus esforços. Ao dar a vida pela vida dos homens, traria o mundo de volta à sua lealdade, embora devesse primeiro receber o batismo de sangue, conquanto os pecados do mundo estivessem a pesar sobre a sua alma inocente. Ainda assim, pelo gozo que lhe estava proposto, escolheu suportar a cruz e desprezar a afronta. Estudai a definição de Cristo do que seja um verdadeiro missionário. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo conforme está expresso nestas palavras não é uma presunção, uma farsa. Espera Jesus que os seus discípulos lhe sigam de perto os passos, suportando o que ele suportou, sofrendo o que ele sofreu, vencendo como ele venceu. Espera ele ansiosamente ver os seus professos seguidores revelarem o espírito de renúncia. Os que recebem a Cristo como Salvador pessoal, preferindo ser participantes do seu sofrimento, viver-lhe a vida de desprendimento, suportar afronta por sua causa, entenderão o que significa ser verdadeiro médico missionário. Obediência e entendimento. Quando todos os nossos médicos missionários viverem a nova vida em Cristo, quando tiverem como guia a sua palavra, terão uma compreensão muito mais clara do que constitui a genuína obra médico-missionária. Este trabalho assumirá um sentido mais profundo para eles ao prestarem obediência implícita à lei gravada em tábuas de pedra pelo dedo de Deus, inclusive o mandamento do sábado a respeito do qual o próprio Cristo falou por meio de Moisés aos filhos de Israel, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo entre mim e os filhos de Israel, será um sinal para sempre. Estudemos diligentemente a palavra de Deus, para que possamos proclamar com poder a mensagem que deve ser dada nestes últimos dias. Muitos daqueles sobre os quais brilha a luz da vida de renúncia do Salvador se recusam a viver uma vida em conformidade com sua vontade.
não estão dispostos a viver uma vida de sacrifício para o bem dos outros. Desejam exaltar-se a si mesmos. Para estes, a verdade e a justiça perderam o seu significado e, em sua influência, dessemelhante à de Cristo, levam muitos a se afastarem do Salvador. Deus chama obreiros fiéis e resolutos, cuja vida neutralize a influência daqueles que estão trabalhando contra ele. Segui a vosso líder. Sou instruída a dizer a todo obreiro médico missionário: segui o vosso líder. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é vosso exemplo. Repousa sobre todos os obreiros médicos missionários a responsabilidade de ter em vista a vida de serviço altruísta de Cristo. Devem eles conservar os olhos fixos em Jesus, autor e consumador de sua fé. É Ele a fonte de toda a luz e base de toda a bênção. Uma obra unida. Tenho sido repetidamente instruída quanto ao fato de ter a obra médico-missionária para com a obra da terceira mensagem angélica a mesma relação que mantém para com o corpo, o braço e a mão. Sob a direção da divina cabeça, devem trabalhar unidos no preparar o caminho para a vinda de Cristo. O braço direito do corpo da verdade deve estar constantemente ativo, trabalhando incessantemente, e Deus o fortalecerá. Não deve, porém, tornar-se corpo. Ao mesmo tempo, o corpo não deve dizer ao braço: não tenho necessidade de ti. O corpo necessita do braço a fim de fazer obra ativa e intensiva. Ambos têm seu trabalho designado e ambos sofrerão grande prejuízo caso operem independentemente um do outro. A obra de pregar a terceira mensagem angélica não tem sido considerada por alguns como Deus designa que seja. Tem sido olhada como trabalho inferior, quando deve ocupar lugar importante entre os instrumentos humanos na salvação do homem. O espírito dos homens deve ser atraído para as Escrituras como o meio mais eficaz na salvação de almas, e o ministério da palavra é a grande força educacional para produzir tal resultado. Os que rebaixam o ministério e procuram levar avante a obra médico-missionária independentemente, estão buscando separar o braço do corpo. Qual seria o resultado, caso fossem eles bem-sucedidos nisso? Veríamos braços e mãos voando de um lado para outro, dispensando meios, sem ser dirigidos pela cabeça. O trabalho tornar-se-ia desproporcionado e carecido de equilíbrio. Aquilo que Deus designou que fosse o braço e a mão tomaria o lugar do corpo todo e o ministério seria amesquinhado ou totalmente passado por alto. Isto desassossegaria os espíritos e traria confusão, ficando muitas partes da vinha do Senhor por trabalhar. A obra médico-missionária deve fazer parte do trabalho de toda a Igreja em nossa terra. Desligada da Igreja, ela se tornaria em breve uma estranha miscelânea de desorganizados átomos. Consumiria, mas não produziria. Em vez de servir de mão auxiliadora de Deus para promover-lhe a verdade, sugaria a vida e a força da Igreja e enfraqueceria a mensagem. Conduzida independentemente, não somente consumiria talento e meios necessários em outros ramos, como no próprio trabalho de ajudar os desamparados, independentemente do ministério da palavra, colocaria os homens em situação de zombarem de uma verdade bíblica. Força no esforço unido. O ministério evangélico é necessário a fim de dar permanência e estabilidade à obra médico-missionária. E o ministério necessita da obra médico-missionária para demonstrar a operação prática do Evangelho.
Nenhuma das duas partes da obra é completa sem a outra. A mensagem da próxima vinda do Salvador deve ser dada em todas as partes do mundo, devendo em todos os ramos ser caracterizada por solene dignidade. Grande é a vinha a trabalhar, e o sábio agricultor fará a obra de tal maneira que cada parte produza frutos. Caso sejam conservados puros os vivos princípios da verdade na obra médico-missionária, não contaminados por qualquer coisa que lhes prejudique o brilho, o Senhor há de presidir o trabalho. Caso os que têm os pesados encargos permaneçam fiéis e firmes aos princípios da verdade, o Senhor os apoiará e sustentará. A união que deve existir entre a obra médico-missionária e o ministério é claramente salientada no capítulo 58 de Isaías. Há sabedoria e bênção para os que se empenharem na obra segundo é aí apresentada. Esse capítulo é explícito e nele há suficiente para esclarecer quem quer que deseje fazer a vontade de Deus. Apresenta a abundante oportunidade para ajudar-se à humanidade sofredora e ser ao mesmo tempo instrumento nas mãos de Deus em levar a luz da verdade a um mundo agonizante. Se a obra da terceira mensagem angélica for levada avante pela devida maneira, não se dará ao ministério um lugar inferior, nem os doentes e pobres serão negligenciados. Deus uniu em sua palavra estes dois ramos de trabalho e pessoa alguma os deveria separar. Fraqueza na separação. Pode haver, e há de fato, perigo em perder de vista os grandes princípios da verdade. Ao efetuar-se em benefício dos pobres a obra que é justo fazer, mas devemos ter sempre em mente que, ao realizar este trabalho, cumpre dar o primeiro lugar às necessidades espirituais da alma. Em nossos esforços para aliviar as necessidades temporais, corremos o risco de separar da última mensagem evangélica seus aspectos principais e mais urgentes. Tal como tem sido feita em alguns lugares, a obra médico-missionária tem absorvido talento e meios que caberiam a outros ramos da obra, como negligência de atividades mais diretamente espirituais. Devido às sempre crescentes oportunidades para ministrar as necessidades temporais de todas as classes, há perigo de esta obra eclipsar a mensagem que Deus nos deu para levar a toda a cidade a proclamação da próxima vinda de Cristo, a necessidade de obediência aos mandamentos de Deus e ao testemunho de Jesus. Esta mensagem é a preocupação de nossa obra. Tem de ser proclamada com grande voz e ir a todo o mundo. Tanto no campo nacional como nos estrangeiros, a apresentação dos princípios da saúde precisa estar unida com ela e não ser independente dela ou tomar-lhe de qualquer maneira o lugar. Tampouco deve ela absorver tanta atenção que a mesquinhe outros ramos. O Senhor nos instruiu a que consideremos a obra em todos os seus aspectos, de modo que se desenvolva proporcionada, simétrica e bem equilibradamente. A verdade para este tempo abrange todo o Evangelho. Devidamente apresentada, ela operará no homem as próprias mudanças que manifestarão o poder da graça de Deus no coração. Efetuará uma obra completa e desenvolverá um completo homem. Então, não se trace nenhuma linha entre a genuína obra médico-missionária e o ministério evangélico. Unam-se estas duas em dar o convite: vinde, pois, tudo está preparado. Juntem-se elas em inseparável união, justo como o braço está unido ao corpo. Considerar a causa como um todo. O Senhor necessita de todas as espécies de obreiros hábeis,
e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Todo filho de Deus deve ter um santificado discernimento para considerar a causa como um todo e a relação de cada parte para com cada uma das outras, a fim de que nenhuma falte. Vasto é o campo, e há uma grande obra de reforma a ser desenvolvida, não em 1 ou 2 ramos, mas em toda a linha. A obra médico-missionária é uma parte dessa obra de reforma, mas não devia nunca se tornar um meio de separar os obreiros do ministério de seu campo de trabalho. A educação de alunos nos ramos médico-missionários não se acha completa a menos que eles estejam preparados para trabalhar em ligação com a igreja e o ministério, e a utilidade dos que se acham em preparo para o ministério seria grandemente aumentada caso eles se tornassem esclarecidos acerca do grande e importante assunto da saúde. A influência do Espírito Santo é necessária para que a obra seja devidamente equilibrada e possa avançar vigorosamente em todo sentido. Uni-vos. A obra do Senhor é uma e um dever ser o seu povo. Ele não deu direções para que algum aspecto da mensagem fosse levado avante independentemente ou se tornasse todo absorvente. Em todos os seus labores, ele uniu a obra médico-missionária com o ministério da palavra. Enviou os 12 apóstolos e, posteriormente, os 70, a fim de pregar o evangelho ao povo, e deu-lhes poder também para curar os doentes e expulsar os demônios em seu nome. Assim, devem os mensageiros do Senhor entrar hoje na obra. Chega até nós, hoje, a mensagem. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Satanás inventará todo o meio possível para separar aqueles a quem Deus está buscando fazer um. Não devemos, porém, ser transviados por seus ardis. Caso a obra médico-missionária seja desenvolvida como parte do Evangelho, os mundanos verão o bem que está fazendo, ficarão convencidos de sua genuidade e dar-lhe-ão seu apoio. Aproximamo-nos do fim da história terrestre e Deus convida todos a erguerem o estandarte com a inscrição: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Convida seu povo a trabalhar em perfeita harmonia. Convida os que se acham empenhados na obra médico-missionária a se unirem com o ministério. Convida o ministério a cooperar com os obreiros médico-missionários e convida a igreja a cumprir o dever que lhe é designado, mantendo alto o padrão da verdadeira reforma em seu território, permitindo que os obreiros preparados e experientes avancem para novos campos. Palavra alguma deve ser proferida para desanimar ninguém, pois isto entristece o coração de Cristo e agrada grandemente o adversário. Todos precisam ser batizados com o Espírito Santo. Todos se devem refrear quanto a fazer censuras e observações pejorativas
e aproximem-se de Cristo, a fim de apreciarem as pesadas responsabilidades que os coobreiros dele têm sobre os ombros. Univos, univos, são as palavras de nosso divino instrutor. União é força, desunião é fraqueza e derrota. Guardai-vos. Em nosso trabalho em prol dos pobres e desafortunados, precisamos guardar-nos de maneira que não assumamos responsabilidades para as quais não somos capazes. Antes de adotar planos e métodos que exijam grande dispêndio de meios, cumpre-nos considerar se eles trazem a aprovação divina. Deus não sanciona a promoção de um ramo da obra sem consideração para com os outros. É seu desígnio que a obra médico-missionária prepare o caminho para a apresentação da salvadora verdade para este tempo, a proclamação da terceira mensagem angélica. Uma vez que se cumpra esse desígnio, a mensagem não será eclipsada nem seu progresso entravado. Não são numerosas instituições, grandes edifícios ou larga ostentação o que Deus requer, mas a ação harmoniosa de um povo peculiar, um povo escolhido por Deus e precioso. Cada um deve ficar em sua sorte e lugar, pensando, falando e agindo em harmonia com o Espírito de Deus. Então, e não antes, será a obra um todo completo simétrico. Palavras de advertência a um médico em liderança. Melbourne, Austrália, 3 de fevereiro de 1898. Prezado irmão, foi-me concedido o esclarecimento especial de que estais em perigo de perder a visão da obra para este tempo. Estais levantando barreiras para separar da igreja o vosso trabalho e os que estais instruindo. Isto não deve acontecer. Os que estão recebendo instrução em setores médico-missionários devem ser levados a perceber que sua educação deve prepará-los para fazer a melhor obra em conexão com os ministros de Deus. Deveis lembrar-vos, meu irmão, de que o Senhor tem na terra um povo a quem ele respeita. Vossas palavras, porém, e a maneira em que são muitas vezes pronunciadas, criam a descrença na posição que ocupamos como um povo. Estais em perigo de deixar de conservar firme a fé, uma vez entregue aos santos, de naufragar na fé. Foram pronunciadas as palavras: um pequenino rombo fará sossobrar um navio. Um elo defeituoso torna a corrente sem valor. Educai médicos missionários. Lembrai-vos, meu irmão, de que a obra médico-missionária não deve tirar os homens do ministério, mas deve colocar os homens no campo, mais qualificados para ministrar em virtude de seu conhecimento da obra médico-missionária. Os jovens devem receber instrução em questões médico-missionárias e depois sair para se juntarem com os ministros. Não devem ser influenciados a se entregarem exclusivamente à obra de resgatar os caídos e degradados. Esta obra se encontra em toda parte e deve ser combinada com o trabalho de preparar um povo para tornar as verdades da Bíblia sua defesa contra os sofismas dos mundanos e da igreja caída. O terceiro anjo deve sair com grande poder. Que ninguém ignore esta obra ou a considere de pouca importância. A verdade deve ser proclamada ao mundo para que os homens e as mulheres possam ver a luz. Nossa obra para hoje. Que diz o Senhor no capítulo 58 de Isaías? Todo o capítulo é da mais alta importância.
Porventura, não é este o jejum que escolhi? Pergunta Deus. Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo-o nu o cubras, e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderás, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Se desviares o teu pé do sábado e de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Esta é a nossa obra. A luz que temos sobre a mensagem do terceiro anjo é a verdadeira luz. O sinal da besta é exatamente o que tem sido proclamado ser. Nem tudo o que se relaciona com este assunto é entendido ainda, e não o será até o desenrolar-se do rolo. Uma obra muito solene, porém, deve ser levada a efeito em nosso mundo. A ordem do Senhor a seus servos é: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Deve-se proclamar uma mensagem que desperte as igrejas, deve-se fazer todo esforço no sentido de comunicar a luz, não apenas ao nosso povo, mas ao mundo. Fui informada de que as profecias de Daniel e Apocalipse devem ser impressas em pequenos livros, com a necessária explicação e enviadas a todo o mundo. Nosso próprio povo precisa que a luz lhe seja apresentada em linhas mais claras. Nenhuma mudança na causa de Deus. Não deve haver mudança alguma nos aspectos gerais da causa de Deus. Deve ela permanecer tão clara e distinta como a tornou a profecia. Não devemos fazer nenhuma aliança com o mundo, supondo que, ao assim fazer, podemos realizar mais. Meu irmão, se persistirdes em obstar o avanço da obra nas linhas traçadas por Deus, desagradar-lhe-eis grandemente. Deve-se dar a mensagem de advertência e, depois de terdes cumprido fielmente a vossa parte na obra, não deveis impedir que os outros servos do Senhor vão fazer a obra que devem realizar. O trabalho em favor dos degradados e caídos não deve tornar-se o assunto principal e mais importante. Deve-se combinar este trabalho com a obra de instruir as igrejas. Nosso povo precisa ser ensinado a como ajudar os necessitados e proscritos. Nenhum aspecto de nossa fé que nos tornou o que somos deve ser enfraquecido. Possuímos os antigos marcos da verdade, da experiência e do dever, e devemos permanecer firmes na defesa de nossos princípios com plena visão do mundo. Com o coração repleto de interesse e solicitude,